dar início, então, pessoal, à segunda parte da nossa blusa. E eu queria aqui mostrar pra vocês o punho. Eu fiz bem justinho. Eu não gosto do punho largo. Então, para conseguir fazer o punho desse jeito, eu tive que começar sem correntinhas. Então, eu vou fazer aqui com o fio branco para vocês visualizar melhor como que a gente faz sem a correntinha. Então, eu vou laçar minha agulha, vou fazer 2 correntinhas apenas, vou pegar na primeira correntinha e vou laçar, né? Vou puxar a laçadinha, daí laço, puxo só um pontinho, laço e puxo 2. Aqui forma uma correntinha, né? Forma correntinha. Então, aqui nós vamos pegar novamente aqui, vamos puxar uma vez, laça o fio, puxa um, laça o fio e puxa 2. Ficou aqui uma correntinha. Aí, nós vamos lá, pegamos, tem que pegar aqui, como se fosse a correntinha mesmo, ó, as 2 laçadinhas, ó. Porque eu fiz a primeira vez sem pegar as 2, ficou estranho, não gostei. Então, lacei, puxo um, lacei, quer dizer, agora que eu vou puxar um, laço e puxo os 2. Tá aqui novamente, né, a correntinha. Vou e pego as 2 laçadinhas, puxo o fio, laço, puxo um e laço e puxo 2. Vou novamente aqui, pegando as 2 alcinhas. Aí, pego o meu fio, aí laço, puxo um e laço e puxo 2. E vamos seguir assim até fazer o tanto de pontos desejado. No meu caso, eu quis fazer com apenas 28 pontos, para ficar bem justinho mesmo. Porque eu comecei a fazer com correntinhas e ficou assim, não entrava na mão e quando entrava ficava bem folgado aqui, né? Eu não gostei. Aí, eu resolvi fazer assim. E ficou bem legal, porque aqui, ó, fica bem flexível, né? Daí, entra normal. Então, é isso, ó. É só fazer o tanto que vocês querem. Eu vou fazer 28, né? Aqui eu fiz 28 pontos baixos, né? Aí, no caso, não é correntinhas, é 28 pontos baixos. Daí, depois que eu fiz os 28 pontos baixos, eu fechei. Vamos ver se já dá pra fechar aqui. Tá pequeno ainda, né? Um pouquinho. E eu volto aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês como fecha. Bom, agora já dá pra fechar. Então, eu pego... Aqui tá a pontinha onde iniciamos, né? Aqui tá o primeiro pontinho baixo. Eu faço um ponto baixíssimo normal aqui. Depois, com essa pontinha aqui, a gente dá o acabamento aqui, ó. Agora, o que que eu faço? Subo uma correntinha e vou fazendo aqui os meus pontos baixos normais, ó. Com agulha, 3,5 milímetros. Eu fiz na cor preta. Só estou fazendo aqui na cor branca de amostra para vocês, para ficar mais fácil de visualizar, tá? Então, é isso. Aí, aqui, no caso, né? Faz de conta que eu terminei meus 28, né? Pontos, já fiz os 28, vou pegar aqui no primeiro pontinho, fazer um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, e aqui mesmo, já faço mais um ponto baixo.
E continuo aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. E eu fiz um total de 6 carreiras de pontos baixos no punho do meu cardigan. Só terminar essa carreirinha aqui, vou mostrar pra vocês. Aqui já cheguei no final. Esse aqui é o primeiro pontinho, apertei muito. Então, eu faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, e já sigo aqui fazendo mais uma carreirinha de ponto baixo. Então, é isso. Fica bem flexível mesmo. Não fica que nem a correntinha, que fica aquela coisa apertada no punho, né? Mas assim, se vocês quiserem fazer do modo tradicional, as correntinhas, né, e depois as carreiras de ponto baixo, tudo bem. Então, vamos fazer, eu vou fazer o outro punho do meu jeito e eu volto para dar início aqui a parte da manga. Terminei aqui de fazer o punho, pessoal, já fiz até uma carreirinha aqui de branco. E eu queria mostrar aqui pra vocês, ó, como ela entra normal e não fica aquela coisa largona aqui, né? E se eu tivesse feito com correntinhas, eu cheguei a fazer e não ficou legal. Fiz com 36 correntinhas e ficou aquela coisa largona e difícil de entrar no braço. Então, agora vamos seguir fazendo aqui no branco. Então, eu fiz aqui uma carreira. Aqui tem 28 pontos, mas eu tenho que acrescentar mais um pontinho. Então, eu vou colocar aqui mais um pontinho. Então, são 29. Na manga, nós vamos trabalhar assim, não vamos trabalhar circular. Vamos voltar aqui, ó, e vamos trabalhar como a gente trabalhou no corpo da blusa. Então, aqui eu fiz uma corrente e já faço aqui um ponto baixo. E faço mais uma carreirinha aqui de ponto baixo. E quando eu chegar ali, no final, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui no final, vou fazer o meio ponto. Aí, já pego aqui o fio preto. Deixa eu pegar ele aqui que tá meio cruzado com branco. E vou terminar o meu ponto. Vou fazer uma corrente. Aí, eu já viro o meu trabalho. Aqui nesse mesmo pontinho baixo, eu já faço outro ponto baixo. Aí, pegou um fiozinho aqui no meio. Vou aqui no próximo ponto e já faço meu ponto baixo prolongado, né? Como a gente tá fazendo no corpo da blusa. Um ponto baixo normal. E um ponto baixo aqui prolongado, pegando na carreira de baixo. Um normal e um prolongado. Então, nós vamos estar fazendo 8 carreiras desta forma. E quando terminar as 8 carreiras, eu volto com vocês pra gente tá dando aumento aqui dos dois lados da manga. Tá ok? Cheguei aqui na 8ª carreira, pessoal. Fiz 2 brancas, 2 pretas, 2 brancas. A 7ª aqui é mais uma preta e aqui é a 8ª carreira. Então, aqui nós vamos fazer uma corrente e vamos estar fazendo 2 pontos baixos aqui no mesmo espaço. Pra tá dando aumento aqui desse lado. Agora, eu vou seguir a minha carreira aqui normal, de ponto baixo. E quando chegar lá no final, eu volto para explicar como que a gente vai fazer do outro lado. Cheguei aqui no final, vou pegar aqui no último pontinho, vou fazer um ponto baixo, vou pegar novamente nele, vou fazer um meio ponto, vou pegar o meu fio branco e vou terminar esse ponto.
Faço uma corrente, viro o meu trabalho, faço um ponto baixo aqui no mesmo espaço, vou ter que fazer outro ponto baixo aqui do lado, para depois estar seguindo aqui o nosso ponto normal, né? Que seria agora um ponto baixo prolongado. Então, aqui, por enquanto, vai ficar assim. Depois, no próximo aumento, já vai mudar, né? Então, eu vou fazer agora até a 16ª carreira, que é quando nós vamos dar o outro aumento, e aí eu volto com vocês para estar explicando novamente sobre o aumento. Cheguei aqui, pessoal, no aumento, na carreira de aumento. Então, aqui já fiz uma correntinha. E aqui dentro, ponto baixo, eu vou fazer... Primeiro ponto baixo, né? Eu vou fazer 2 pontos baixos. Sigo a minha carreira aqui normal, de ponto baixo, até o final. No final, eu volto novamente com vocês, para estar explicando novamente sobre o aumento. Cheguei aqui no final, vou fazer aqui no último ponto, um ponto baixo normal, mais um ponto, um meio ponto, pego o fio branco e termino o meu ponto. Faço uma corrente, viro o meu trabalho, já faço aqui o primeiro ponto baixo, e já vou fazer aqui, no próximo ponto, o ponto baixo prolongado. No próximo, um ponto baixo, e no próximo, um ponto baixo prolongado. Então, aqui já ficou certo novamente, como a gente estava fazendo no início. Então, vai acontecer isso. Vai ter carreiras que nós temos que fazer 2 pontos baixos para depois fazer o ponto baixo prolongado. E vai ter carreira que vai dar certinho, conforme os aumentos. Nós vamos estar fazendo 82 carreiras até chegar na cava da manga, né? Então, 82 carreiras, aumentando a cada 8 carreiras um ponto de cada lado. Então, aqui eu já expliquei para vocês os aumentos, e agora é só seguir fazendo as 82 carreiras. E quando eu fizer as 82 carreiras, eu volto para estar explicando como a gente vai fazer a cava. Tá ok? Finalizei aqui, pessoal, minhas 82 carreiras da manga. Agora, nós vamos pegar o fio preto, aqui eu já coloquei o fio preto, e vamos estar diminuindo 5 pontos. Primeiro, eu vou fazer uma corrente aqui, e já vou fazer aqui um meio ponto. Então, diminui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, no sexto ponto, já faço um ponto baixo. E aqui eu continuo normal, fazendo meu ponto baixo prolongado e o ponto baixo normal. Até que fique faltando 5 pontinhos para terminar a carreira. Daí, eu volto aqui novamente com vocês. Está faltando 5 pontinhos para terminar minha carreira. Aí, eu viro meu trabalho. E nesta carreira aqui, nós não faremos nenhuma diminuição. Então, eu já faço aqui minha carreirinha de ponto baixo, em cima de cada ponto baixo da carreira anterior, normal, até o final. Daí, quando chegar lá no final, nós vamos trocar de cor, né? E vamos fazer mais uma diminuição, tanto de um lado como do outro. Aí, eu volto aqui novamente com vocês. Cheguei aqui no final, pessoal.
Então, aqui eu vou pegar no último pontinho baixo, né? Vou fazer um meio ponto. E agora eu tenho a opção, ou eu corto o fiozinho, ou eu deixo ele aqui. E depois, quando eu for costurar a manga, eu vou prender com os pontinhos. Então, eu vou fazer isso, eu prefiro fazer isso, em vez de cortar. Mas se vocês preferirem cortar, né? Pode cortar. Vou ajustar aqui o fio preto. Daí, aqui eu faço uma corrente, né? Já viro o meu trabalho. Ó, depois é só costurar ele aqui, né? Junto com a manga. Então, aqui eu vou diminuir mais um ponto. Então, eu vou fazer aqui no primeiro pontinho, um meio ponto. No segundo pontinho, mais um meio ponto. Laço a agulha e puxo todos de uma vez. Vou fazer a minha carreira aqui normal. E quando chegar lá no final, eu volto novamente com vocês. Para explicar mais uma vez sobre a diminuição. Falta 2 pontinhos aqui para eu chegar no final. Um é o meio ponto prolongado, que eu vou fazer. E o último pontinho, também vou fazer um meio ponto. Para tá diminuindo mais um ponto aqui no final. Então, aqui na manga, nós vamos estar diminuindo no início e no final. E como é carreiras de ponto baixo, né? Nós vamos estar diminuindo a cada 2 carreiras, um ponto de cada lado. Então, eu vou fazer mais uma carreira. Quando voltar com fio preto, eu vou explicar mais uma vez para vocês a diminuição. Cheguei aqui no final, pessoal, já troquei o meu fio, né? Coloquei o fio preto, já fiz a correntinha. E agora, já vou diminuir aqui também, mais um pontinho, né? De cada lado. Então, eu faço um meio ponto, 2 meio ponto, né? Pegando no primeiro e no segundo ponto baixo e fecho todos de uma vez. Aí, continua a minha carreira aqui normal. Fazendo meus pontinhos, né? Prolongado e pontinho baixo normal. E quando chegar lá no final, eu volto aqui novamente com vocês. Cheguei aqui no final, vou fazer, falta 2 pontinhos, né, para terminar. Vou fazer um meio ponto, vou pegar no último pontinho, mais meio ponto, laço a agulha, puxo todos de uma vez. Então, fiz mais uma diminuição aqui. E nós vamos estar fazendo assim, diminuindo um ponto de cada lado, a cada 2 carreiras, por 22 carreiras. Quando completar as 22 carreiras, eu volto aqui com vocês pra gente finalizar a manga. Finalizei, então, minhas 22 carreiras. E agora, eu vou fazer só mais uma carreirinha aqui de ponto, na cor branca, de ponto. Na cor branca. Então, vou pegar aqui no primeiro pontinho, já fazer um ponto baixo, normal. No próximo... Não, aqui no próximo tem que ser outro ponto baixo. E no próximo, meu ponto prolongado. Então, só vou fazer essa carreirinha agora até o final. E já tá prontinha esta manga. Agora é só fazer a outra, né? Do mesmo jeito que nós fizemos esta. E depois nós vamos fazer acabamento e costurar. Eu não sei se aí onde vocês moram tá frio, mas aqui onde eu moro, em Valinhos, tá muito frio. Nossa, tá um gelo hoje. E não tenho quase claridade aqui para estar fazendo o vídeo. Acendi até a luz aqui na cozinha. Hoje eu tô trabalhando até aqui na cozinha. Então, aqui, fiz meu último ponto. Já até cortei meu fio aqui. Aqui nós vamos cortar rente. E é isso, ó. Já tá prontinha a nossa manga. Vamos fazer a outra, então. E eu volto depois pra gente estar fazendo o acabamento. Finalizei aqui, pessoal. Já costurei um ombro,
Agora, eu vou explicar pra vocês como costurar o outro ombro. Pra mim, aqui é o lado avesso e este o direito. Então, eu vou colocar o direito com o direito da parte de trás e vamos estar costurando aqui o ombro da mesma forma que eu costurei aquela blusa verde que era pro meu marido. Então, eu pego um pontinho da frente com um pontinho aqui de trás. Aqui eu deixei o fio branco e vou fazer aqui de início, eu vou fazer uma corrente, ó. Depois, eu vou pegar no segundo pontinho da frente, mais o segundo pontinho de trás, e vou fazer um meio ponto, sem apertar. Pego aqui no próximo ponto, pego um pontinho de trás e faço um meio ponto, sem apertar também. E assim, a gente vai costurar o ombro até o finalzinho ali. E depois eu já volto explicando pra vocês como que a gente vai costurar a manga e como que a gente vai costurar a cava da manga. Tá ok? Finalizei aqui a minha costura. Olha, fica bem flexível. Agora é só arrematar o fiozinho e ficou assim do outro lado. Agora, vamos costurar, então, a manga. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a manga aqui, ó, abertinha. Então, ficou assim. Esse pra mim é o avesso, né? Então, eu vou pegar e deixar o direito aqui certinho, o avesso aqui, e começar a costurar aqui. Então, aqui, vocês podem... Aqui eu peguei o fio duplo, pra não precisar dar nozinho aqui. Então, aqui vocês podem costurar tanto com a agulha sem ponta, como com essa agulha de crochê, um pouco, a número 2, por exemplo, que é mais fina. Mas eu prefiro costurar com agulha sem ponta. Então, aqui vocês vão pegando os pontinhos, né? Procurando esconder, puxar esse fio aqui agora pra dentro. E pegando preto com preto. E branco com branco. Aqui, ó, nessa parte que tem o fiozinho, aí a gente dá uma puxadinha pra ele ficar aqui pra dentro. E a costura aqui é fácil, né? Só tô dando mais uma explicaçãozinha, né? Pra não haver nenhuma dúvida, tá? Olha, vai ficar assim. Então, eu vou costurar a minha aqui e volto no final pra gente tá costurando a manga na blusa. Terminei aqui de costurar a manga, pessoal. Agora, nós vamos pegar ela já do lado direito, né? Aqui já tá do lado direito. Vamos marcar aqui a metade, aqui, com o alfinete. Vamos pegar aqui a blusa, aqui tá do avesso. Vamos passar a manga aqui por dentro. E vamos pegar esse alfinete, que tava marcado aqui, o meio, e vamos já deixar preso aqui no ombro, aqui na costura, ó. Então, aqui a gente já faz a marcaçãozinha pra não sair fora. Agora, aqui, nós vamos pegar onde tá o fio de outra cor e o meio da costura da manga. Eu vou estar costurando com agulha de crochê, agulha 2 milímetros, que fica mais fácil. Vou costurar da mesma forma que eu costurei a blusa do meu marido. Então, a gente pega um pontinho aqui, com um pontinho lá da manga. Vou usar o fio branco. Tem mais. Já dou um nozinho aqui.
começo a costurar aqui, do mesmo jeito que a gente costurou o ombro. Aqui, ó, primeiro eu já faço uma correntinha, e depois vou pegando os pontinhos e fazendo um meio ponto, sem apertar, né? Vou pegando um pontinho da manga e um pontinho da blusa e vou costurando aqui. Aqui a gente não tem essa de acertar, né, o preto com branco, branco com preto, porque aqui não tem o mesmo tanto de carreiras na manga e na parte da frente e na parte de trás. Então, não tem que acertar aqui muito, não. Só tem que ir verificando se tá dando certinho aqui. Mas, pelo tamanho que eu fiz, vai dar certinho, ó. Então, agora é só a gente ir costurando. Quando chegar aqui, eu quero voltar com vocês para me explicar aqui, ó, esse biquinho aqui, para não ficar esse biquinho feio aparecendo do outro lado, tá? Então, quando chega aqui, pessoal, eu deixo esse biquinho aqui meio que pra fora, ó. E faço a costura aqui mais embaixo, pra ficar bem arredondada aqui a nossa manga, ó. E continuo aqui costurando normal os meus pontinhos. Então, é só essa dica que eu queria dar pra vocês. A mesma coisa a gente faz quando chegar aqui, ó. A gente deixa esse biquinho aqui pra fora, assim, e passa a costura aqui, tá bom? Então, vamos terminar de costurar a manga? Terminei aqui de costurar a cava, pessoal, olha como ficou. Ficou bem certinho aqui, bem arredondadinho aqui em cima. Ficou bem legal mesmo. Agora, vamos começar a fazer o acabamento. Então, vamos começar aqui pela frente. Primeiro, o acabamento da frente. Então, eu vou pegar aqui, com agulha 3,5 milímetros, eu vou fazer o acabamento. Vamos pegar aqui, onde a gente iniciou o decote. E vamos prender o nosso fio aqui. Vamos fazer aqui uma correntinha. Vamos aqui já no próximo pontinho e faz um ponto baixo. Vamos esconder esse fiozinho aqui, né? Então, aqui nós temos duas carreiras brancas e duas carreiras pretas, né? Então, nós vamos estar fazendo assim. Nas duas carreiras brancas, 2 pontos baixos, um em cada carreira. E na carreira preta também a mesma coisa. 2 pontos baixos. Ai, deixa eu vir aqui mais pra cá, né? Tá difícil aqui de visualizar, né? Ó, então é assim. Aqui eu tô escondendo meu fiozinho, já vou deixar ele aqui pra dentro, depois é só acertar aqui. Essa carreira, eu vou fazer 6 carreiras de acabamento aqui. Então, nós temos que fazer elas bem justinha, pra ficar bem certinho o acabamento, tá? Então, vamos fazer, quando eu estiver chegando lá no final, eu volto aqui novamente com vocês. Finalizei, então, aqui a minha carreira, fiz uma correntinha, já viro o meu trabalho e começo a fazer a próxima carreira. Nós vamos estar fazendo 6 carreiras de acabamento, assim como a gente fez na barra, né? E vamos procurar, como eu já falei, fazer ponto bem apertadinho aqui, para ficar bem bacana aqui o acabamento. Então, nós vamos fazer o acabamento dos dois lados. E depois que eu terminar os dois lados, eu volto aqui com vocês pra gente fazer a parte de cima, tá bom? Finalizei aqui, pessoal, o acabamento aqui da parte da frente. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui no decote. Só que aqui, onde nós fizemos essa carreirinha de meio ponto, na diminuição,
nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cortar aqui o fio e tirar essa parte aqui, porque desse lado, ó, desse lado não tem, porque nós estávamos vindo com a carreira, né? Da direita para a esquerda, então a gente já deixou aqui os 5 pontos sem fazer e voltou, mas aqui não tinha como, então eu acabei fazendo meio ponto, né? Mas a gente pode tirar essa carreira aqui, ó, esses pontos aqui, para ficar igualzinho do outro lado. Não vai dar diferença nenhuma, tá? E depois aqui, é só a gente arrematar o nosso fio. Aqui, nós vamos prender esse pontinho aqui, né? Quando vocês desmancharem, aí vocês vão perceber que o último ponto vai soltar. Aí vocês prendem ele e depois é só esconder aqui o fio. Escondendo aqui para arrematar depois, tanto de um lado como do outro, né? Aqui nós vamos desmanchar mais. Até aqui. Até aqui já tá bom. Deixa eu só passar o fio aqui pra trás. Passa aqui atrás. Faz uma corrente aqui. Pra ficar preso aqui. Depois é só esconder também esse fiozinho aqui. Então, agora ficou igualzinho os dois lados. Sem essa carreirinha aqui de meio ponto, né? Na hora da redução. Aqui eu terminei meu acabamento da parte da frente e já deixei o fio aqui mesmo para tá começando o acabamento do decote. Eu nem cortei o meu fio. Então, aqui eu faço uma corrente e já vou fazendo aqui, pegando nas carreiras que a gente fez de ponto baixo. E já fazendo um ponto baixo para cada carreira aqui, que a gente fez um ponto baixo do acabamento. Aqui nós vamos fazer um ponto baixo também para cada ponto baixo aqui que foi feito, né? Do decote. Só que aqui nós vamos trabalhar também com agulha 3,5, tá? Ficar mais ajustado aqui o ponto. Aqui nós vamos fazer como a gente fez aqui na lateral. Para cada carreira que foi feita de ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo aqui na lateral. Quando chegar na parte de trás, deixa eu fazer até chegar lá naquela parte de trás. E depois é só vocês seguirem sozinhas, porque é fácil. É que nem a blusa do meu marido também, o acabamento aqui. Só que a dele era ponto alto, né? Aqui é ponto baixo. Aqui nós vamos fazer também 6 carreiras. Já cheguei aqui na parte de trás, né, nas costas. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo aqui da carreira, né, da parte que sobrou aqui para as costas. Então, é isso. Nós vamos fazer assim, até chegar aqui, no outro acabamento da frente. Eu vou fazer até aqui e volto para estar explicando mais um pouquinho para vocês e depois a gente segue sozinho, né? Cheguei aqui no final, vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou continuar agora aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. E, como eu já falei, nós vamos fazer também 6 carreiras de ponto baixo aqui no decote. Então, vamos fazer. Quando eu terminar, eu volto com vocês
pra gente fazer a última parte aqui da nossa blusa. Blusa, nosso cardigan, né? É esse detalhe aqui, né? Do bolsinho aqui, ó. Eu já fiz pra um lado, aí depois eu vou explicar pra vocês como que faz pra gente fazer pro outro lado, tá ok? Estou finalizando aqui a 6ª carreira. Acabei pegando minha outra agulha 3,5 e vou fazer uma corrente. Corto meu fio aqui e depois é só arrematar. Então, aqui, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Ficou bem certinho aqui o nosso decote. Olha só. Depois, se precisar, né, se tiver alguma pontinha dobrando, alguma coisa assim, é só passar o ferro a vapor de longe, né? Como eu já expliquei pra vocês. Aonde vocês quiserem passar pra dar uma acertadinha, né? Mas aqui, ó, por exemplo, ó, não vai precisar. Então, agora vamos fazer o bolsinho, né? O mini bolso. Pra fazer esse bolsinho, eu vou utilizar a agulha também 3,5. Vou fazer 23 correntinhas. Então, vou laçar minha agulha e vou fazer 23 correntinhas. Uma, né, que eu já fiz 2, 3, 4, 5. Vou fazer as minhas 23 e volto daqui a pouco. Finalizei aqui as 23 correntinhas. Já vou aqui pula, né, a correntinha aqui que tá na agulha. A outra correntinha, na próxima já faço um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para cada correntinha aqui. Eu não apertei, ó, sempre faço a correntinha sem apertar. Então, vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha. E vamos estar fazendo... Eu fiz 5 carreiras de ponto baixo. Agora, vocês... Se vocês acharem que deve fazer um pouquinho maior, vocês podem fazer mais, ou menos, né? Aí vai ao gosto de cada um. Eu achei que com 5 carreirinhas tá bom. Então, eu vou fazer as 5 carreirinhas. Vamos fazer duas partes iguais. E depois eu volto para estar explicando para vocês como a gente vai costurar esse mini bolso no nosso cardigan, tá ok? Terminei, então, aqui, pessoal, o mini bolsinho, né? Aqui eu contei 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 carreiras. Então, aqui, a partir da 18 carreira, eu coloquei, contei aqui 1, 2, 3, 4 pontos alongado e coloquei aqui depois dele a marcação com alfinete, onde eu vou prender. E aqui a gente vai dando o espaço certo e começa já a dar uns pontinhos, como eu já dei os pontinhos aqui. Agora, é só dar uns pontinhos aqui na parte de baixo e finalizar ali na outra parte. Então, aqui eu pego assim. Pego aqui na correntinha, né? E vou pegando aqui nos pontinhos aqui embaixo. Pego aqui na correntinha e no pontinho aqui embaixo. E é fácil, é só dar uns pontinhos aí do jeito que vocês acharem melhor. E já fica finalizada essa parte aqui também. Então, eu vou terminar o meu aqui. E volto aqui no final com vocês. Trabalho finalizado, pessoal. Aqui foi o que sobrou dos 6 novelos, né? Que eu comprei de lã. Sobrou um pouco de preto e um pouco mais de branco. Então, é isso, ó.
Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram aí, deixem o seu like, se inscreva aí no nosso canal. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.